Hello everybody, how are you? Good? Awesome! Então pessoal, a aula de hoje é sobre usos do ing. Você deve estar pensando, mas o ing a gente só não usa no presente contínuo? Para falar eu estou estudando, brincando, jogando. Não, a gente vai usar ele para mais algumas outras funções e essa é só a primeira delas. Você não lembra de como a gente usa ing no presente contínuo? Então dá uma olhadinha nessa aula aqui, que vai aparecer por aqui, e aí você confere, depois que você viu, você volta para essa aqui. Present Continuous é o primeiro uso do ing, ou pelo menos o uso mais comum. O segundo dele é quando a gente começa uma frase usando ing. Mas, teacher, por que a gente vai começar uma frase usando ing? A gente vai começar as frases usando ing quando a gente quiser trocar o verbo para um substantivo. Quando em português a gente diz, fumar não é bom para a saúde, beber demais não é bom para a saúde. Por que todos os exemplos são relacionados com saúde? Eu não sei também, mas são os que eu lembro, tá? Alright, então, por exemplo, se eu vou transformar essas duas frases para o inglês, eu não vou dizer Run is good for your health. Correr é bom para a sua saúde. Eu vou dizer Running is good for your health. Ou ainda, Smoking is not good for your health. Se você quiser começar uma frase usando o verbo como a gente faz em português, fumar, brincar, jogar, então você vai ter que colocar no inglês ele com ing. Bom, o segundo exemplo é quando a gente usa o ing depois de preposições. Okay? Então tem várias preposições, at, to, in, etc. E depois delas a gente precisa usar o ing. Então olha o meu exemplo. I'm not good at writing. Ou I'm not good at writing in English. I'm not good at speaking in French. Depois que vocês assistem meus vídeos, eu poderia dizer Thanks for watching my videos. Depois que vocês curtem e compartilham o vídeo, eu vou dizer também Oh, thanks for liking and sharing my videos. Então, o for é minha preposição. Liking, ing, sharing, ing também. Eu ainda posso dizer I'm thinking about traveling next month. Ou ainda, quando você está enjoado, está cansado, está exausto de fazer alguma coisa, você pode dizer Oh, teacher, I'm tired of doing homework. Mom, I'm tired of doing the dishes. Ok? Então você pode usar tired of. Então esse of é a preposição e ing depois dela. Também vamos usar o ing depois de alguns verbos. Ok? Isso confunde bastante gente. Por quê? Porque alguns verbos eles pedem o ing como obrigatório e alguns não. Eles querem que você use o to em alguma coisa. Então como é que vocês vão aprender quais são um e quais são os outros? Então, assistindo o seriado, o pessoal usa o tempo inteiro, conversando bastante. Além de ouvir, você tem que praticar, você tem que repetir várias vezes para você conseguir fixar a estrutura. Ok? Eu vou passar aqui alguns para vocês, mas eu já aconselho que vocês procurem por vocês mesmos quais outros verbos que ocupam ing depois, ou não, ou que é facultativo. Então, o primeiro exemplo de todos, que é muito comum, na verdade são dois exemplos, são os verbos love e like. Então eu posso dizer I love listening the Beatles. Ou I love to listen the Beatles. I like to go out with my friends. Ou I like going out with my friends. Com start e finish você pode usar os dois. Então você pode dizer I started studying English last year. Ou I started to study English last year. Os dois deles estão corretos, ok? Mas, atenção, mas o uso de ing é mais frequente. Os dois estão certos, o uso de ing é mais frequente. Então vocês têm que também estar um pouco atentos a isso. Se vocês ouvirem mais o uso de ing do que de to, o verbo, então isso é um sinal de vocês como é o mais normal e aceito também falar. Além disso, a gente tem os verbos que são obrigatórios do uso de ing, como é o caso do avoid, que é o evitar. Então, you should avoid drinking so much. Você deveria evitar beber tanto. You should avoid drinking and driving. Beber e dirigir. You should avoid going out with those people. Geralmente essa você escuta da sua mãe, né? Quando ela fala dos seus amigos. Além disso, a gente vai ter o enjoy, por exemplo. I enjoy playing soccer. I enjoy going to the movies with my friends. Então eu curto, eu gosto de ir para o cinema com os meus amigos, por exemplo. Além disso, o verbo mind, que a gente usa na pergunta Would you mind? Você se importaria? Would you mind opening the door? Quando a gente pede um favor, né? Would you mind opening the door? Would you mind turning off the lights? Então, depois de mind, a gente vai usar o ing também. Uma coisa que a gente precisa cuidar quando a gente estiver usando o ing depois de um verbo é porque algumas vezes ele muda o sentido
da frase. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu digo assim, I stopped to smoke, significa eu parei para fumar. Agora, se eu digo I stopped smoking, eu parei de fumar. Como se fosse de uma vez por todas. Mas olha só a minha frase. I stopped driving to help a girl. Então, eu parei de dirigir para ajudar uma menina. I stopped studying to eat a snack. Parei de estudar para comer um lanche. Além disso, pessoal, os verbos remember e forgot, eles também têm, de certa forma, esse problema de mudarem de sentido. Então, quando eu digo assim, I always remember to lock the door at night, eu sempre lembro de trancar a porta de noite. Agora, se eu disser, I don't remember locking the door yesterday, então eu não lembro de ter trancado a porta ontem à noite. Quando você usa I remember to lock the door, então você lembrou de fazer alguma coisa que você ainda não fez. Se você disser I remember locking the door, é porque você já trancou a porta e você lembra de ter trancado a porta. Mesma coisa com o forget. Então, I forgot to feed the dog. Eu esqueci de alimentar o cachorro. Foi uma coisa que eu não fiz ainda. Se você diz I forgot feeding the dog, então, provavelmente você pensou, meu cachorro, não tratei o cachorro. Você chega, olha o pote de comida dele, tá lá, cheio de comida. Então, I forgot feeding the dog. Porque você já fez aquela ação. Bom, pessoal, esses são só alguns exemplos do inglês onde você vai precisar colocar o ing depois do verbo, mas a gente sempre vai ter cuidado para estudar. Pessoal, curtam o vídeo, compartilhem, ok? Não se esqueçam. Thank you very much. Bye bye.